Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Amém. De antemão, permita-me externar a nossa imensa satisfação de poder estar convosco. É uma alegria tamanha, inenarrável, indescritível. Estamos acompanhados da minha esposa, que está como uma grande guerreira, né, onde Deus tem nos levado, ela tem sido companheira, tem sido idônea. Eu louvo a Deus por sua vida, porque temos 2 filhinhos, um casalzinho, e toda hora, praticamente, a gente está entrando em contato com eles. É o Sidney Gabriel, de 6 anos, e a Sara Cristina, de 4 anos. Então, eles são muito dependentes da gente, mas há ocasiões que há um chamado, o chamado fala mais alto, e a gente vai fazer a obra de Deus na certeza que Deus está cuidando da nossa obra. A gente vai cuidar dos interesses de Deus, na certeza que Deus está cuidando dos nossos interesses. E aqui estamos na Europa, já faz alguns dias, estivemos na França, ministrando em Orleans, e para a glória de Deus, aqui estamos em Berlim. Eu agradeço a Deus por esta tão rica oportunidade, assim também como agradeço a Deus pela vida dos pastores, por causa deles é que nós estamos aqui. Então, pastora Santana, nossa gratidão, pastor Raul, também a nossa gratidão, que Deus continue abençoando. Quanto ao Brasil, o Brasil vai bem, irmãos. Eu acho que eu nunca tive tantas expectativas e esperança em nosso país. O Brasil vai bem. Onde você encontrar um brasileiro, diga isso: o Brasil vai bem. Existem muitas promessas de Deus em relação à nossa nação, e chegou o tempo de Deus cumprir cada palavra que um dia Ele proferiu, não é? Então, nós estamos muito otimistas e cremos que Deus vai fazer coisas grandes, coisas tremendas, coisas maravilhosas, maiores e melhores do que possamos pensar e imaginar. Amém? Não se esqueça de orar pelo Brasil. A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? Eu encontrei brasileiros na França, tudo é: como é que vai o Brasil? O Brasil vai bem. Como é que está o Brasil? O Brasil vai bem. E nós louvamos a Deus, né, por esta igreja ser a maioria dos brasileiros, mas tenha certeza que essa porta está aberta para pessoas que virão de todas as nações, assim como o pastor, né, que é boliviano. Deus há de atrair a esse lugar pessoas de todas as nações. Ministrando em Orleans, na França, tinha africano, tinha boliviano, tinha brasileiro, tinha franceses, evidentemente, mas tinha espanhóis, tinha portugueses. Eu disse: meu Deus, eu estou me sentindo aqui no céu, né? Porque o céu vai ter pessoas de todas as nações, de todos os idiomas e de todas as denominações, graças a Deus. Não haverá mais distinção nem acepção, finalmente seremos um. Haverá um só pastor e um só rebanho para a glória de Deus. Essa é a nossa grande esperança. Meus amados, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Falando sobre a nossa satisfação de estar em Berlim, na Alemanha. Tenho um carinho imenso por esta nação, porque vejo a sua importância, relevância e influência na história. O protestantismo existe por causa do alemão. Deus um dia levantou o monge Martinho Lutero, que não queria reformar, ou melhor, não queria criar nada, apenas reformar, mas foi excomungado e sem alternativa, né? Abriu as portas, melhor dizendo, para que o verdadeiro Evangelho chegasse aos nossos corações. Então, essa nação tem uma importância tamanha. Deus escolheu a Alemanha para trazer a reforma. Deus escolheu a Alemanha. Martinho Lutero fez a reforma, levando a Bíblia para o povo. Mas hoje nós precisamos de uma nova reforma. E essa reforma é trazer o povo para a Bíblia. Se um dia Lutero levou a Bíblia para o povo, hoje nós precisamos trazer, mais do que nunca, o povo
para a Bíblia. Essa é a nova reforma. Todos têm acesso à Bíblia em todos os idiomas, de todos os tamanhos, formatos, meios, né? Tem Bíblias que parecem aquela espada imensa, tem aquelas que parecem aquele canivetezinho pequenininho. Mas a Bíblia é de todas as formas, de estudos, de cores, enfim, temáticas, mas o povo está distante da Bíblia e o povo nunca esteve tão distante da Bíblia. E essa é a nossa missão, trazer novamente o povo para a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz e que é capaz de transformar vidas, civilizações e toda uma história para a glória de Deus. Que você tenha isso em mente e viva com essa certeza sobre essa responsabilidade. Nesse culto de quarta-feira, culto de oração, a palavra de Deus que vem ao nosso coração se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 11. Não poderia deixar de falar outro assunto, tendo em vista a necessidade que o povo de Deus tem, necessidade de ressaltá-la. E eu diria mais ainda, sendo enfático e incisivo, a maior necessidade do povo de Deus. A Bíblia nos diz, a partir do primeiro versículo, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pai querido, graças te damos, louvamos e bendizemos ao teu santo, maravilhoso, poderoso, glorioso, formoso nome. A tua presença se encontra em nosso meio e dela já desfrutamos, já usufruímos, mas manifesta mais uma vez a tua presença, Pai, entre nós, para que venhamos te adorar na beleza da tua santidade, porque digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque a ti pertence todo o poder e domínio sobre os céus, sobre a terra e até debaixo da terra. Tu és soberano. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a oração de Cristo era algo incrível, era algo fascinante, era algo extraordinário, ao ponto de sempre causar uma impressão, de modo que servia de inspiração. Quando Jesus orava, a sensação que havia no ambiente é que os céus estavam abertos e que todos os anjos estavam de prontidão para atender a sua ordem. Jesus é um exemplo de adoração, de oração, E se nós quisermos aprender a orar, temos que olhar para Jesus. Temos que olhar para Jesus como referência de uma vida de oração. O interessante é que a Bíblia nos ensina que Jesus orava em todo o tempo, de dia e de noite. Jesus orava em todo lugar, no monte, no deserto, no jardim, nos mananciais. Em todo lugar Jesus estava orando. Ele orava em todas as situações, sozinho, diante de multidões. Jesus estava sempre orando. Antes de receber uma bênção, depois de receber uma bênção, Jesus estava sempre em sintonia, conectado com os céus. E isso chamou a atenção dos discípulos. Os discípulos ficaram tão surpreendidos que chegaram para Cristo e disseram: Mestre, ensina-nos a orar. E sabe o que há de interessante aqui, pastor Raul? É que os discípulos viram Jesus pregar para multidões que se aglomeravam, atravessavam o mar Mediterrâneo, atravessavam o mar da Galileia simplesmente para ouvir, mas os discípulos nunca pediram a Jesus para ensiná-los a pregar. Os discípulos viram Jesus operar sinais, prodígios, maravilhas, que desafia a lei da física e toda a ciência humana. Mas os discípulos nunca pediram a Jesus para ensiná-los a operar tais sinais, tais milagres, tais prodígios e maravilhas. Os discípulos viram Jesus ter poder e autoridade sobre o império das trevas.
O reino do inimigo simplesmente se submetia à sua voz. E as pessoas que viviam oprimidas eram libertas apenas com o poder da sua palavra. Eles presenciaram tudo isso, mas nunca pediram esse poder para expulsar demônios. Nunca pediram poder para curar. Nunca pediu poder para ressuscitar, nunca pediu poder para andar sobre as águas, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes. Nunca pediu. O único pedido dos discípulos era: mestre, ensina-nos a orar. E isso me ensina, pastora Santana, que os discípulos bem entendiam que tudo que Jesus fazia e realizava era a resposta de oração. O príncipe dos pecadores, o inglês Charles Spurgeon, ele disse certa vez que Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Quando o povo de Deus ora, ele abre os céus, ele abre o mar, ele derruba as fortalezas, ele destrói os gigantes. Quando o povo de Deus ora, alguma coisa acontece no céu, alguma coisa acontece na terra. Eu tenho certeza, como o pastor Raul bem disse, Deus não me fez atravessar o Atlântico em vão. Deus não me trouxe aqui por acaso. E um dos motivos de estarmos aqui é justamente despertar a nossa consciência sobre a importância da oração. Muitas pessoas perderam a fé na oração. Estava um dia na igreja, uma senhora me procurou e disse: pastor, ore por mim. E eu disse: o que? Pois não, irmão, vou orar, mas me diga o que a irmã precisa. Ela disse: eu não consigo orar. Eu disse: mas por que a senhora não consegue orar? Toda vez que eu tento, pastor, a sensação que eu tenho é que minha oração não passa do teto. Eu disse: minha irmã, isso é simples demais. Ela: pastor, como é que eu resolvo isso? Isso é muito simples. Próxima vez que a irmã for orar, procura um lugar que não tem teto. Aí a irmã vai orar à vontade. A irmã vai orar à vontade. Gente, não existem empecilhos, não existem obstáculos. Orar é abrir o coração, é rasgar a alma. Escute uma frase que diz o seguinte: mais vale um coração sem palavras do que palavras sem oração. A grande verdade é que nós não sabemos orar, e aqui eu confesso diante de todos e admito: eu não sei, você não sabe. Ninguém aqui sabe. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos: mas o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, porém Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele transforma em palavras as suas lágrimas, Ele transforma em palavras os teus sussurros, Ele transforma em palavras os teus gemidos. Quantas vezes eu me ajoelhei e não consegui pronunciar uma palavra sequer, mas a minha alma se derramava perante o meu Deus, e Ele que sonda os corações, perscruta o nosso interior como ninguém, sabia do meu drama, sabia da minha aflição, sabia da tensão, e me visitava com o seu poder, com sua glória e com o seu esplendor. Jesus, certa ocasião, olhou para os seus discípulos e disse: nem sequer uma hora vocês podem orar comigo. Eles estavam dormindo, e quantas pessoas hoje estão dormindo, estão dispersas, precisam ser despertadas. Mas preste atenção, Jesus não estava só. Pastora Santana, pastor Raul, Jesus não estava só. Quando Jesus estava no Getsemane, aparentemente só, a Bíblia nos diz que Deus enviou os anjos para consolar, para confortar. Eu aprendo que nessa história quem perdeu foram os discípulos que estavam dormindo. Enquanto as pessoas esquecem de nós, quando as pessoas nos ignoram, não se importa com a nossa situação, Deus envia os seus anjos para nos socorrer, para confortar o nosso coração, para trazer consolo. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que chora, porque ele será consolado. E esse consolo não vem da terra, vem dos céus. Esse consolo não vem dos homens, esse consolo vem de Deus. Portanto, meu irmão, se tiver que chorar na presença de Deus, chore, porque suas lágrimas são sementes de avivamento, são sementes para que haja milagre em sua vida. Isso que chama atenção. Sabe o que chama atenção? É que Jesus não precisava orar.
que mais me chama a atenção é que ele, sendo Deus, ele não precisava orar. Ele não precisava. Mas se você for analisar com atenção, Jesus está em todo o tempo, em todo momento, em todo lugar, diante de multidões, diante dos seus amigos, diante dos seus discípulos, ou até mesmo sozinho. Jesus está sempre orando. Sabe qual é o nosso mal? É porque negligenciamos a disciplina da oração. Sabe por que a Alemanha mergulhou no relativismo, onde não há mais a reverência sobre a autoridade da Bíblia? Não só a Alemanha, mas toda a Europa. A Europa, o Evangelho floresceu tanto nesse lugar, no século XV, no século XVI, XVII. A gente estuda um pouco, a gente se encanta com os homens que Deus levantou nessa região. E agora nós estamos fazendo um trabalho inverso. Eles enviaram essa semente, agora a gente está trazendo tudo isso de novo. Por quê? Porque infelizmente a Europa negligenciou a oração. Perdeu a esperança na oração. Subestimou o poder que há na oração. Eu gostaria de falar sobre a vida de oração de Jesus para os irmãos. E aqui eu aprendo 3 lições. E a primeira delas, irmãos, é que a oração é o alimento que nos sustenta. Eu tinha um amigo, pastor, que andava comigo toda a Bahia. A gente ia junto pregar nas igrejas. Fizemos alguns cursos juntos. Era pastor, amigo meu. Foi ser professor, simplesmente perdeu a fé. E um dia ele estava chorando. Eu estava aconselhando, eu disse: o que foi que aconteceu? Ele me disse o seguinte: eu deixei de orar. Ele, gente, deixa de orar. A gente se torna presa fácil. A minha esposa é nutricionista de profissão. Ela sabe o valor da alimentação. Se um dia a gente ficar sem comer algo, a gente fica desnutrido. Se um dia a gente ficar sem beber, a gente fica desidratado e fica vulnerável a qualquer tipo de doença, suscetível a qualquer mal. A vida espiritual não é diferente. Quando a gente não está orando, qualquer palavra, qualquer situação, qualquer coisa nos desanima, nos abate, nos aflige. Já não vou mais para a igreja. Não vou mais para a igreja. Já fica chateado com tudo, com todos. Porque não está sendo alimentado, não está sendo sustentado. A oração é o alimento que nos sustenta, meu irmão. Quanto mais oramos, mais fortalecido nós somos. Mais fortalecido nós somos. Deixa eu te dizer uma verdade aqui, escuta bem. O diabo, eu chamo ele pelo nome, porque para mim ele não é um ser mitológico. Ele não é uma lenda, ele não é uma fábula. Ele veio para matar, roubar e destruir. Enquanto muitos crentes estão brincando de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Ele é o adversário da nossa vida, ele é o adversário da nossa alma, e ele não perde tempo. O diabo não perde tempo. É verdade. Ele é um grande estrategista procurando um momento vulnerável na nossa vida para nos estragar, como um leão que anda ao nosso derredor. Quando nós não oramos, nós nos tornamos uma presa fácil para esse inimigo. Deixa eu te dizer uma verdade. O diabo não tem medo de quem frequenta a igreja. Não tem. O diabo não tem medo de quem se batiza nas águas. Não tem. O diabo não tem medo de quem participa da Santa Ceia. Não tem. O diabo não tem medo de quem canta no coral. Não tem. O diabo não tem medo de quem conhece a Bíblia. Não tem. O diabo não tem medo de quem ensina teologia. Não tem. O diabo tem medo de homens e mulheres de oração. É disso que o diabo tem. Homens e mulheres de oração na presença de Deus. Porque quando um cristão se ajoelha na terra, Deus se levanta no seu trono nos céus. Essa é a verdade. E é disso que o diabo tem medo. Jesus está 40 dias no deserto. Teve fome. Teve fome. O diabo aproveitou a ocasião e pensou que ele estava fragilizado. E oferece transformar pedras em pães.
E Jesus vence, mas vence por um único motivo. Jesus não estava 40 dias passeando no deserto. Jesus estava 40 dias se consagrando no deserto. E sabe o que eu aprendo com isso, pastora Santana? Jesus disse não às migalhas de Satanás. Imediatamente Deus ordenou os anjos dos céus para servirem a seu filho com um banquete celestial. Irmãos, quando você diz não às migalhas de Satanás, Deus prepara banquetes celestiais para a sua vida. Assim foi na vida de Jesus. Assim é na nossa vida. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus, entenda, oração é alimento que nos sustenta. Oração é alimento que nos sustenta. Ah, pastor, não tenho vontade. Meu irmão, você não tem vontade de orar? Ore até ter vontade. Ore até ter vontade. Você ainda não percebeu que há uma guerra espiritual entre carne e espírito, espírito e carne? Conta-se uma história que um cacique, ele sempre colocava os animais para brigar, os lobos, ele sempre acertava quem vencia. E um dia um curioso perguntou, mas como você tem tanta certeza? Ele disse, simples demais. Sempre vence aquele que eu alimento mais. Da mesma forma, em nossa vida, nós temos duas naturezas, a carnal e a espiritual. A pergunta a se fazer é, qual vencerá? Aquela que você alimenta mais. Aquela que você alimenta mais. Simplesmente assim. A oração é alimento que sustenta. A Europa se encontra fria na espiritualidade, isso é um fato inquestionável e indiscutível, porque a Europa deixou de orar. Mas Deus é tão bom com a Europa que enviou vocês que aqui estão, para que as brasas juntos tornem-se uma tocha, para que se iluminar novamente a Europa. Não é em vão que vocês estão aqui, gente. Não é em vão que Deus trouxe vocês. Deixa eu dizer uma coisa, vocês são missionários disfarçados da profissão que vocês exercem. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Talvez ninguém saiba, né? Mas vocês são missionários de Deus. Isso foi um jogador de futebol, saiu da nossa igreja, foi para o Nepal, passou 6 meses sem ver a luz do sol. E lá evangelizando muçulmano. Um dia o técnico descobriu, botou ele para fora. E eu disse assim, meu filho, e agora você está triste? Ele disse, não, pastor, eu era um missionário disfarçado de jogador de futebol. Eu estou feliz porque muitas pessoas hoje conhecem Jesus Cristo através do nosso testemunho. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Meus amados, a oração é alimento. Nunca se esqueça disso. E cuidado, porque o diabo não tem medo de diploma. O diabo não tem medo de cargo. Você pode ser um membro novo convertido. Você pode ser um pastor veterano, experimentado. Se você deixar de orar, né? Segredo. Na realidade não há segredo, né? Não há mistério. Mas o que havia em todos os grandes homens de Deus era uma vida de intimidade com Deus. Aleluia. Uma vida de comunhão com Deus. Diz que quando Charles Spurgeon pregava a igreja, nós passamos lá esse ano, em frente ao grande tabernáculo metropolitano, uma grande igreja. Diz que quando ele pregava, a igreja tinha a sensação de que Jesus Cristo estava ao seu lado, sussurrando no seu ouvido o que ele deveria dizer para o povo. Tudo oração. Hoje com os pastores nós falávamos de Jonathan Edwards, norte-americano, dos maiores pregadores. Quando ele começou a pregar, e naquela época a pregação era linda, pastor. Ele lia o sermão. A história diz que o óculos ficava batendo assim na ponta do nariz dele, ele lendo o sermão. Enquanto isso o povo gritava no templo, para. O sermão se tornou o mais conhecido do mundo, pecadores na mão de um Deus irado. E a visão que as pessoas tinham que a igreja se abria com um abismo, a realidade do que o inferno é uma verdade. E as pessoas começavam a temer. E foi um dos maiores avivamentos que aconteceu na história, foi através de Jonathan Edwards. Aí um seminarista ficou sabendo disso.
Hoje a pastora Santana me mostrou um livro que ela tem baseado nesse sermão. Aí ele decorou o sermão todinho do pastor Jonathan Zedler. Chegou o dia de pregar, ele pregou, irmãos, pregou, sabe, do início, meio ao fim, de uma forma incrível, impecável. E aí, de repente, as pessoas também caíram, mas caíram de sono. Caíram de sono, porque o mistério não estava no papel, não era no microfone, não era nas palavras. O que o seminarista esqueceu é que Jonathan Edwards passou 3 dias orando, jejum, para pregar aquela palavra. Meus irmãos, a oração tem poder. Como diz o ditado, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Vamos, em nome de Jesus, reavivar a Europa, as nações, o mundo, através da oração. Sabe por quê, meu irmão? Aonde você não puder ir, Deus levará o seu clamor. Você tem famílias no Brasil. Eu sei que às vezes você se preocupa com elas, mas você pode orar por elas e ter a certeza que Deus há de guardá-las. Deus disse a Abraão: por amor a ti, ó Abraão, eu simplesmente salvei a família de Ló. Por amor a ti, por amor ao teu clamor, à tua intercessão. Meus irmãos, nós não sabemos, não temos como dimensionar o que Deus é capaz de fazer a partir do momento que nós oramos. Nós oramos e Deus vai agindo. Como pastor há 12 anos de ministério, isso é o que eu tenho mais visto. Sabe, filhos rebeldes de mães cristãs, maridos rebeldes de esposas cristãs, são guardados e vivem livramentos extraordinários. Porque sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando uma mãe está de joelho, o filho está de pé. Quando uma esposa está de joelho, o marido está de pé e vice-versa. Quando o pastor está de joelho, a igreja está de pé. Amém, irmãos? Então, a oração é o alimento que nos sustenta. Eu espero terminar esse sermão. Você sair para a sua casa, a primeira coisa que você faz é dobrar seu joelho e orar. Amém? E ter maior intimidade e comunhão com Deus e acreditar que essa palavra é viva, é fiel, é verdadeira. Não é porque eu estou dizendo, não. É porque você sabe, você já experimentou. Você sabe o poder que há nessa palavra. Segunda lição sobre a vida de Jesus de oração. A oração é alimento que nos sustenta, mas a oração também é chave que nos dá acesso. Entende o mistério? Oração é chave que nos dá o acesso. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado nos céus. Irmãos, chave significa confiança, responsabilidade, autoridade. Interessante que a pastora Santana falava isso, que aqui na Alemanha a cultura é quando a pessoa já tem 9 anos, já tem a chave de casa, né? Quando tem 18 anos já é expulso. Já é expulso no bom sentido, evidentemente. Criar a sua independência própria, isso é louvável, porque lá na nossa região, lá no Nordeste do Brasil, na Bahia, em Paulo Afonso, a cidade que eu tanto amo, 40 graus. Meu irmão, isso é todo dia, viu, gente? Eu sou nascido e criado naquela terra e ainda não me acostumei com aquele calor. É calor, tem. Minha esposa está aqui, tem dia que a gente liga o ar-condicionado e o ventilador para poder dormir, e mesmo assim acorda suado. É calor, mas é bom demais, é gostoso. Cada um no seu lugar, né? É maravilhoso desfrutar dessa diferença que há, mas eu amo o meu sertão, eu amo a minha região, e é de lá que Deus nos trouxe. Enfim, a oração é chave. Lá na nossa igreja tem marmanjos de 30, 40 anos que ainda moram com as mães. Não sei se é um problema da Bahia ou se é um problema de todo o Brasil. A Europa, graças a Deus, não tem isso não, né? Aí sabe o que é que eu digo? Eu sou muito sincero, minha esposa é testemunha. Eu disse: cuidado, meninas. A profissão dele hoje é filho. Se ele casar com você,
a profissão dele será marido. Não vai mudar nada. Vai deixar de ser o filho do papai para se tornar um gigolô. Tenha cuidado. Tenha cuidado. É bom deixar as meninas atentas, né? Mas interessante é essa cultura de dar responsabilidade. Gente, Deus poderia confiar a chave do reino dos céus ao poder legislativo, ao poder executivo, ao poder judiciário, aos presidentes, aos governantes, aos reis, estadistas, imperadores. Porém, Ele confiou a chave do reino dos céus à sua igreja, ao seu povo. Somente nós temos acesso aos céus. É por isso que a Bíblia nos diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, meu Deus, isso é muito forte. As palavras do pastor Raul, ela não perdem impacto. A palavra de Deus se renova dia após dia e é impressionante que quanto mais eu ouço, mais eu recebo dessa palavra. Se o meu povo, Deus não se envergonha de chamar um povo como seu povo. Às vezes nós nos envergonhamos de dizer que é o nosso Deus, né? O meu Deus. Mas Ele não. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos meus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que está acontecendo no Brasil, meu irmão, não tem outra resposta a não ser o clamor da igreja que ora. Foi a igreja que mudou os rumos da nossa nação. Foi a igreja que dobrou os joelhos e os céus se abriram e as notícias começaram a informar. A igreja está saindo dos templos, está saindo das quatro paredes. A igreja está fazendo a diferença. Foi isso que eu mais vi. Meu Deus, o povo, o mundo viu que a igreja brasileira tem voz. E o mundo saberá que nós não nos acovardamos, que nós proclamamos a luz em meio às trevas para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? A chave foi nos dada. O acesso é nosso. E voltando ao texto, pastor Raul, olha que riqueza. Edificarei a minha igreja, a igreja dele. Isso os pastores já diziam isso, não é, pastor? Pastor Raul, minha admiração, minha profunda admiração pela sua vida. Hoje, ao adentrarmos no carro, inclusive aos pastores, né, nos apresentar toda a cidade. Tadinho, nem almoçaram. E nos prestarem toda a assistência, minha imensa gratidão, né, que meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, venha retribuir, né, retribuir abundantemente e plenamente. Pastor Raul chegou a dizer bem assim: eu não sou dono de igreja, o rebanho não é meu, o rebanho é de Deus. E essa consciência é importante demais na vida de um pastor, porque a sua visão não é de tribo, a sua visão é de reino. A sua visão é de reino. Isso é que faz o ministério prosperar. É quando a visão do homem de Deus é de reino e não é de Deus. Não é de se isolar, porque aquele que se isola procura os seus próprios interesses. É de procurar o bem comum e de viver de fato como uma comunidade. E quando a palavra de Deus nos ensina: edificarei a minha igreja, não é a igreja de Lutero, não é a igreja de São Francisco, é a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Essa igreja pertence a Ele, é dele. É por isso que sobreviveu ao nazismo, ao secularismo, ao humanismo, a todo racionalismo e perseguição. É por isso que vai sobreviver ao islamismo, vai sobreviver à esquerda brasileira, vai sobreviver porque a igreja pertence a Ele. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora vem bem, olha bem. As portas do inferno. As portas do inferno. De quem são as portas? Do inferno. E para que porta? É para atacar ou para se defender? É para avançar ou para se proteger? A porta na minha casa, na sua casa, existe para nos proteger. Quem é que está se protegendo aí? A igreja ou o inferno? As portas do inferno. O inferno está se protegendo. O inferno está se defendendo. E a pergunta é: quem é que está atacando? Oh, glória.
Quem é que está atacando? Por isso que a palavra de Deus nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de anunciar a luz daquele que vos tirou das trevas. Vós sim, que antes não era, mas agora sois povo santo, povo de Deus. A nossa missão é essa: acender uma luz no meio da escuridão e proclamar que Jesus Cristo é salvação. Essa missão é ofensiva, irmão. Eu quero que em nome de Jesus você abra seus olhos e veja a igreja de outra forma. Quem tem a chave é a igreja. Aleluia. Quem tem a chave é a igreja. Dar-te-ei a chave do reino do céu. O que abrir está aberto, o que fechar está fechado. Agora sabe o que vem à minha mente agora? Deus deu essa palavra e a Bíblia nos diz em Hebreus que os anjos são ministros de Deus para nos servir a igreja. Você sabia disso? Os anjos existem para nos servir. Não somos nós que servimos aos anjos, são os anjos que nos servem. São ministros de Deus para o nosso serviço. Então sabe a sensação que eu tenho, igreja alemã? Sabe qual a sensação que eu tenho? É que os anjos estão de prontidão, olhando para a terra, aguardando a ordem da igreja. A ordem da igreja. A ordem da igreja. Sabe por quê? Porque Deus já assinou uma procuração celestial com o sangue de Jesus, nos concedendo o direito, a autoridade, a responsabilidade de usar a chave dos seus reinos. O que ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, então vamos ligar toda a bênção. O que desligarmos na terra será desligado nos céus, então vamos desligar toda a maldição. Amém? A chave é nossa. A chave é nossa, meu irmão. Isso é muito forte, pastor. A igreja não pode perder essa esperança, nem essa consciência. O reino de Deus tem privilégio, mas tem responsabilidade. A chave é nossa. É incrível isso, irmãos. Nós nos casamos e até hoje eu e minha esposa nós temos a chave da casa dos nossos pais. Nós não deixamos de morar com os nossos pais, mas não deixamos de ser filhos. Mas não deixamos de ser filhos. Sabe, quando eu chego na casa da minha mãe e do meu pai, eu não peço licença para abrir geladeira, não, gente. Eu não peço licença, não. Eu vou lá, sento na mesa, fica à vontade. Liga a TV, pega o controle, fica à vontade, sem formalidade, sem protocolos. Jesus nos ensina isso na oração. Eu não teria tempo suficiente, mas cansado um dia ia, né, pastor Santana? Eu volto aqui para falar sobre essa oração de Jesus, porque quando ele diz, mestre, ensina-nos a orar, Jesus ensina a orar orando. Eles pedem a Jesus para que os ensinasse a orar. E Jesus estava fazendo o que antes? Orando. E Jesus vai fazer o que depois? Orar. E Jesus diz o que? Pai nosso que estás no céu. Acabou formalidade, acabou protocolo. Pai, existe algo mais íntimo, mais pessoal. Nenhuma religião no mundo, meus irmãos, chama Jesus, Deus de Pai, a não ser o cristianismo. Você sabia disso, não? O judaísmo entende isso como uma blasfêmia, o islamismo como, sabe, um desacato. Mas o cristianismo, através de Jesus, chama Deus de Pai. E a oração nos ensina a chamá-lo de Pai. Como um bom baiano. Quando eu entro na presença de Deus, vocês sabem, de repente já ouviram dizer isso, que o baiano é massa, né, gente? O baiano estreia. Como um bom baiano, quando eu entro na presença de Deus, é assim, ó. Pai. Oh, papai. Tem uns amigos pernambucanos. Tem pernambucano aqui? Opa, pernambucano é papai, né? Papai. Papai tá indo. Tem papai, oh, que benção. Oh, coisa boa. Papai, agora da região que é só pai, né? A gente tem essa liberdade de pai. Gente, ele é juiz, né? Ele é juiz do universo, mas eu não preciso dizer, oh, meritíssimo. Ele é presidente, mas eu não preciso dizer, oh, excelência. Ele é rei, mas eu não preciso dizer, oh, majestade. Porque acima de juiz, acima de rei, acima de presidente, ele é meu Pai. Aleluia. Vamos aplaudir a pessoa.
Você não é bastardo. Você não é órfão. O bastardo e o órfão é que se preocupa com as coisas dessa vida. Mas o filho sabe que nenhum pai, ao invés de dar pão, dará pedra. Que nenhum pai, ao invés de dar ovo, dará escorpião. Que nenhum pai, ao invés de dar peixe, dará serpente. Nenhum pai. E se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Meus irmãos, saia daqui na certeza que a chave é sua. E foi Deus que Ele deu. Foi Deus. Ninguém pode tirar isso. Ninguém pode tirar isso. Donald Trump não pode tirar isso. Angela Merkel não pode tirar isso. Ninguém pode tirar isso. A chave é sua. A chave é sua. Não sei onde você está, o setor, mas você tem a chave do reino dos céus. Contei isso, onde um capitão, ele já foi transferido, mas o tempo que ele passou na nossa igreja foi um momento muito especial. Capitão Adélcio. Ele disse que o general convocou os militares para uma missão no Haiti. E da nossa região, na cidade de Paulo Afonso, ele foi o único chamado. E quando ele se senta na mesa, diante das estratégias apresentadas, ele era patente bem inferior em relação aos outros. E ele ficou intrigado com aquilo. Por que eu? Por que eu? Por que eu? E o general começou a dizer: fulano vai ser responsável por essa missão, ciclano por essa missão de comunicação, de tecnologia, de saúde, enfim. Aí chegou a vez dele, inclusive foi o último. Ele disse: meu Deus, e eu? O que é que eu vou ser responsável? Ele disse bem assim: e o capitão Adélcio será responsável pela nossa vida espiritual. Você está indo para orar por nós, para que nós venhamos orar a Deus naquele lugar. Gente, isso é muito forte. O general olhou para ele e logo entendeu. Nós temos estrelas no ombro, mais estrelas e mais douradas, mas ele tem a chave. Ele tem a chave do reino dos céus. Respeita o homem. Ele tem a chave do reino dos céus. Glória a Deus. É como a rainha Elizabeth, ela disse: eu prefiro enfrentar todo o meu exército britânico do que ter que enfrentar um cristão de joelho. Ela sabe que um cristão de joelho move os céus, estremece toda a terra. Meus amados, terceira lição. A primeira, alimento que nos sustenta. Segunda, chave que nos dá acesso. Terceira lição, armas que nos dá vitória. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Tantas fortalezas que existem. E a única maneira de destruir é através das armas espirituais. E a oração é uma arma poderosa nas mãos de Deus. É uma arma valiosa, preciosa nas mãos de Deus. Você não sabe a bomba atômica, né, pastora Santana, que você tem em suas mãos. A grande explosão e o impacto que você pode gerar em suas mãos. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Escuta isso, pastor Raul, pastora Santana e todos os irmãos. As pessoas podem te impedir de falar de Jesus para elas. As pessoas podem te impedir de cantar para Jesus, cantar a Jesus para elas. As pessoas podem te impedir de pregar para elas, de discipulá-las, de evangelizá-las, de aconselhá-las, mas as pessoas nunca poderão te impedir de orar por elas. Nunca poderão nos impedir de orar por elas. Orar na certeza de que é uma arma espiritual, uma arma poderosa em Deus é a oração. Vamos orar. Vamos orar para que Deus transforme a Alemanha. Vamos orar para que Deus avive Amém, Senhor. a igreja Lagoinha em Berlim. Sim, Senhor. Vamos orar.
Eu sei da dificuldade que vocês têm, vocês não podem sair da rua falando de Jesus, a não ser que o pastor de vocês seja um boliviano muito louco. Que hoje eu andando com esse homem nas ruas, gente, nem no Brasil eu faço isso. E eis aqui a minha continência. Como um bom soldado, ele foi lá e é um evangelista nato, né? Foi falar com a pessoa e disse: Deus abençoe. E a pessoa: o que? Deus? Ali terminou em oração. Nós estávamos hoje no Anjo do Ouro, ali é um Anjo do Ouro, um monumento Anjo do Ouro, de mãos dadas, orando a Jesus Cristo, gente. Plena praça pública. Depois nós estávamos no local. Oi? É isso aí mesmo. Aquele local das muralhas, né, do muro de Berlim que foi derrubado. Estávamos ali, chegou umas 3 brasileiros e ali o pastor: não podemos sair daqui sem orar. Deu as mãos e começou a orar. Isso é tremendo, gente. Essa igreja é linda demais. Essa igreja é forte, é viva, é poderosa, é grandiosa. Deus colocou essa igreja aqui com um propósito estratégico. Deus colocou cada um de vocês com essa missão de avivar essa nação, reconhecendo que a oração é poderosa. Deixa eu concluir dizendo algo. Posso fazer uma dinâmica aqui, pastor? A Bíblia nos diz que Deus está assentado no mais alto e sublime trono, revestido de todo esplendor, de glória, formosura, majestade. Imagine comigo os anjos e os seres celestiais, querubins, serafins, os 24 anciãos e os 4 seres viventes o adora de forma ininterrupta, constantemente, continuamente. Há uma só canção que enaltece a sua essência e natureza: Santo, 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 o tempo todo. Agora olha para mim, Deus simplesmente está parado, só ouvindo ela. Mas há um momento em que Deus pede para que todos venham silenciar. Eu estou contextualizando aqui, né? Que Deus pede para que todos fiquem em silêncio. Parem. Está escrito que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a oração de um justo. Aí Deus diz assim para os anjos: parem. Se levanta do seu trono, olha para a terra, inclina os seus ouvidos para ouvir a oração de um justo. A oração de um justo. A oração de um justo, é por isso que a Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deixa eu te dizer algo. Sabe o que me surpreende quando a Bíblia diz, no caso de Josué, que o sol parou? E quando a gente procura entender melhor a Bíblia, a gente percebe que o sol não parou porque o sol já está parado. Quem parou foi a terra no seu movimento de rotação em torno do seu próprio eixo e no seu movimento de translação em torno do sol. Só que naquela época não havia conhecimento de astronomia para discernir e compreender essa verdade. Então, quando a gente para perceber, preste atenção, irmãos, que interessante. Não foi o sol que está parado, mas foi a terra que está parada. Só que nós aprendemos isso em física e em ciência. Se algo em movimento tiver uma parada brusca, de repente ela chega a lançar com uma catapulta tudo que tem para frente. É como ônibus em alta velocidade, de repente, a lei da inércia, o motorista freia, todo mundo vai para frente. Então, se a terra parou, que mistério é esse? Era para haver um cataclisma, um colapso geral.
Então os cientistas vão pesquisar, não, a Terra não parou, e percebem que foi a Via Láctea que parou. Foi a Via Láctea que parou. Foi a galáxia onde a Terra se encontra. E vão estudar mais ainda e percebem, não foi a Via Láctea que parou, foi o universo que parou. O universo ele tem 100 milhões de galáxias, nós estamos em uma galáxia chamada Via Láctea, onde existem 100 milhões de estrelas, nós estamos num minúsculo planeta Terra. E os cientistas reconhecem que houve um dia que simplesmente a criação parou. Você pode pesquisar, você vai chegar a essa conclusão, que simplesmente parou. E o único relato, não há relato na mitologia, por mais fantasiosa, mirabolante que ela seja, o único relato é um relato bíblico sobre esse dia. Mas sabe o que chama a minha atenção, pastor Raul? Não é nada disso, porque eu sei que Deus é capaz de tudo. Isso não chama a minha atenção, gente. Não chama. Isso, eu sei que para Deus não é nada. O que chama a minha atenção quando você vai lendo o relato bíblico, que você vai encontrar da seguinte forma: e Deus fez tudo isso para atender a oração de um homem. Meus irmãos, nós não temos como imaginar, dimensionar o que Deus será capaz de fazer a partir do momento que decidirmos a orar. Nós não temos a mínima noção. O mundo mudou quando um monge dobrou seu joelho, chamado Martinho Lutero, o alemão. O mundo mudou. A Alemanha mudou. A França mudou com John Calvin. A Suíça mudou com esses grandes homens, os reformadores que dobraram seu joelho. A Suíça com Zwingli. E a Inglaterra com tantos homens de Deus. E nessa geração Deus escolheu o pastor Raul. Deus escolheu a pastora Santana. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você para transformar esse mundo. Amém. Nós não vamos passar simplesmente pela história, nós vamos mudar a história que nós estamos vivendo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Agora eu posso lhe pedir para se colocar em pé gentilmente. E volto ao texto somente para dizer: estava Jesus orando e os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Se você quer aprender a orar, essa é a hora. Se você quer aprender a orar, esse é o lugar. Quantos brasileiros aqui falam alemão? Oh, que maravilha! Não se preocupe que eu não vou botar ninguém no estreito. Como foi que você aprendeu a falar alemão? Mas como? Muito bem. Se virando, né? Aprendeu a falar? Falando. Como é que a gente aprende a andar? Andando. Né? Meus meninos ainda são novos, isso é muito recente, né? E caía. E olha, e às vezes a gente até sentia, né? Mas colocava em pé de novo. E ralava o joelho, né, filho? A gente sentia. Ralava os braços, mas filho, você tem que... Quando minha menina começou a engatear, a Sara e a Cristina, né? O garotão já foi muito mais esperto. Eu disse: olha, vem cá. Ela está engateando, que coisa linda! Gente, isso era quando ela tinha meses. Hoje, a garotinha tem 4 anos. Se ela estivesse engateando, eu estava assustado. Graças a Deus ela cresceu. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. A Bíblia diz: eu estou vos dando leite materno, o apóstolo Paulo em Hebreus, porque vocês ainda não são capazes de comer alimento sólido. Ele está repreendendo a igreja. Então, irmãos, você, embaixador do reino de Deus, atalaia dos céus, representante do reino de Deus, você precisa aprender a orar. Você aprendeu a andar andando, aprendeu a falar falando. Eu digo lá na igreja: olha, pastor, eu digo bem assim, eu não quero ninguém pegando carona na minha oração, viu? E quando a gente começa a orar, alguns irmãos: amém, amém. Outros ainda dizem: é assim mesmo, Jesus. Não, Deus quer ouvir a sua voz. Sabe qual é a oração mais poderosa que existe? Eu vou lhe revelar agora, se você não sabia. A oração mais poderosa que existe é a sua oração. Oração não é mandiga, não é simpatia.
Deus quer ouvir a sua voz. Amém, Senhor. Deus quer ouvir a sua voz. Aí temos os crentes 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E nunca quer orar, mas Deus quer ouvir a sua voz. Amém, irmãos? Amém. Então, só se aprender a orar orando. Jesus estava orando e depois que os discípulos perguntam, mestre, ensina-nos a orar, o que é que ele vai fazer? Orar. Orar. Eu creio, pastor, que nós estamos vivendo os últimos tempos. E por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria pensar diferente. Não teria como. Diante de tantas evidências, realmente chegou a última hora. Chegou o último momento. E o que vai transformar essa geração, essa nação que antecede a volta gloriosa de Cristo Jesus, é a oração. A teologia tem a sua importância, mas é a oração que vai transformar essa nação. É a oração que vai quebrantar o coração do povo. Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia alguém orou por nós. E outros virão, sabe por quê? Porque nós estaremos orando por eles. Para que outros vivam. Para que outros vejam. Para que outros sintam. Para que outros tenham o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Para que outros subam para a glória eterna no arrebatamento da igreja. Vamos orar. E o conselho do apóstolo Paulo à igreja é 1 Tessalonicenses 5,18. Orai sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. Pai querido, graças te damos, bendizemos ao teu santo nome, te louvamos por esses dias neste lugar. Aviva a tua obra na Lagoinha Berlim, levanta obreiros para estar ao lado dos pastores. A tua palavra nos diz, orai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Eu oro, Deus, para que cada um desses que aqui estão seja um ceifeiro fiel, seja um bom ministro do teu reino, que te sirva com alegria, que te sirva com satisfação, com gozo na alma, que o seu coração venha arder em chamas para avivar essa nação, para mudar a história desta geração. Oh Deus poderoso, e nós cremos, Senhor, no poder que há na igreja que ora. É por isso que aqui estamos, Senhor, acendendo essa chama, porque a chama arderá continuamente no teu altar e não se apagará. Não deixe essa chama se apagar em nosso coração. Não deixe essa chama se apagar nessa nação. Não deixe essa chama se apagar nessa geração, Senhor. Levanta homens e mulheres nessa igreja, dedicados a orar, dedicados a te buscar, dedicados a se render em oração. Ora
queremos te reconhecer. Oh, glória a ti, Senhor. Que grande és tu, Senhor. Em nome de Jesus. Grande és tu, Senhor. Em nome de Toda honra, toda glória, Em nome. toda exaltação. Tá, Deus, grande é Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Amém. Jesus. Irmãos, Amém, sim, Senhor. grande é a obra que Deus tem nesse lugar. Amém, Senhor. É Aleluia. algo grande Amém, Senhor. através de vocês. Essa igreja vai se tornar referência. Aleluia, eu creio. Podemos sentir o fluido do teu Espírito neste lugar, Deus. Aleluia. No mundo todo. E deixa eu dizer mais uma coisa que Deus ministra no meu coração. Além de ser grande, além de se tornar uma referência no mundo todo, virão pessoas aqui nesse lugar de tantas nações que vocês nem imaginam. Aleluia, eu creio. Os pastores vão dizer, olha, vai estar conosco. Amém. Uma pessoa de tal nação, você vai dizer, meu Deus, eu não sabia nem que essa nação existia. Aleluia. Glória a Tantas Deus. nações que virão aqui. Amém. E é algo tão grande, tão grande, tão grande. E às vezes você vai entrar na internet, você vai ver a sua igreja sendo referência. Aleluia. Pastores falando dessa igreja. Aleluia, sim, Senhor. Em nome de Agora deixa eu Jesus. te dizer algo. O que Deus tem a fazer é grande e Deus tem pressa. Não se assuste com a visão que Deus vai dar ao pastor. Aleluia. Não se assuste com a visão que Deus vai dar ao pastor. Eles vão vir aqui e vão dizer, Deus pediu para a gente fazer isso. Você vai dizer, para que isso? Aleluia. Por que isso? Não há necessidade disso, Amém, eu mas creio. ouçam os vossos profetas e prosperarei. Deus vai Aleluia. dar direção, irmãos. Vai dar direções que vêm dos céus. Amém, sim, Senhor. Tenho certeza disso, não se assuste. A única pedido que eu faço, esteja com o pastor de vocês. Sabe por quê, pastor? Deixa eu dizer isso, arde no meu coração. Amém, Senhor. Amém. Geazi estava com Eliseu o tempo todo. O tempo todo Geazi estava com Eliseu, homem de Deus. E um dia andando junto, Geazi disse bem assim, meu Senhor, existem inimigos por toda parte, adversários em todo lugar, norte, sul, leste e oeste, ao nosso redor. Eu vejo muitos e muitos contra nós. Aí Eliseu disse, Senhor, abra os olhos de Geazi para que ele possa ver. Aleluia. E quando Geazi abriu os olhos, ele viu que acima daquele exército humano existia um exército divino. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Carros e carruagens, cavaleiros celestiais. E Jesus chegou a dizer, mais numerosos são os que estão conosco Aleluia, Senhor. do que os que estão com eles. Aleluia, Senhor. Maior é o que está em nós do que o que há no mundo. Porque eu digo isso, pastor, e receba. Eu recebo, sim, Senhor. Para andar com o homem de Deus, tem que ter visão de Deus. Para andar com o homem de Deus, tem que ter visão de Deus. Deus está levantando o pastor Raul, a pastora Santana, mas eles não estão sozinhos. Aleluia. Eles têm a vocês. Eu creio, sim, E Senhor. vocês terão essa mesma visão. E não vão se assustar com os exércitos humanos. Não vão se assustar com os exércitos terrenos. Não vão se assustar com exércitos mundanos. Porque vocês terão certeza, maiores são os que estão conosco Oh, glória, sim, Senhor. do que os que estão com eles. Maior é o Senhor Amém, sim, Senhor. do que qualquer calúnia, afronta, insulto, injúria, difamação, qualquer palavra de acusação. Maior que está em nós do que o que há no mundo. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.